Paz do Senhor, irmãos. Podeis sentar, meus amados. Nós vamos agora nos alimentar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós estamos hoje na terceira campanha da vitória. Quem conhece Deus, sabe que Deus, Ele é especialista em transformar aquilo que praticamente já não existe em grande milagre. Deus é especialista em coisas que o homem e a mulher jamais podem fazer. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite, no livro do profeta Jonas. Amém? Glória a Jesus. O livro de Jonas é um livro pequeno, não é difícil de achar porque faz parte da Bíblia, mas não é um livro assim muito costumeiro. Amém? Mas vamos lá. Achem aí Joel, Amós, Oséias, Obadias, já no final do Antigo Testamento. E aí você vai encontrar Jonas. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas. O texto começa assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: exterminares. Desculpe, irmãos, eu virei a página. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quase que eu li o livro anterior agora. Verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a terra?
qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande tremor. Ofereceram sacrifício e fizeram votos. Verso 17, leia comigo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E este teve nas entranhas do peixe. Amém? Quem nunca ouviu uma pregação sobre Jonas? Quem nunca tomou Jonas como exemplo de um homem desobediente a Deus, até mesmo fujão? É assim que vemos Jonas. A mesma coisa quando você escuta o nome Pedro. Quem já ouviu Pedro? Falar de Pedro? Todas as vezes que alguém se refere a Pedro, se lembram de que ele negou Jesus e o galo cantou. Então existem alguns personagens que ele, ao lembrarmos dele, nos lembramos de algumas coisas, principalmente quando essas coisas são negativas. Eu não sei quantas vezes você fez o bem, mas uma coisa que alguém nunca vai se esquecer é do mal que você praticou. Você nunca vai ser lembrado como o homem, a mulher, mas talvez você vai ser lembrado como um cidadão que comprou e não pagou, como alguém que tem a incapacidade de perdoar. Enfim, é assim que os homens nos enxergam. É pelo lado negativo. Mas quando nós podemos ler esse texto de Jonas, nós temos algumas coisas para poder aprender com Jonas. É interessante saber que o livro começa assim:
Verso 1, leia comigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, até aí. Qual é o peso desta palavra? O peso desta palavra é o seguinte: e veio a palavra do Senhor. Repita isto. E veio a palavra do Senhor. Mais uma vez, e veio a palavra do Senhor. O que isto quer dizer, pastor? É que todo profeta de Deus é porta-voz de Deus. Para ele falar, para ele profetizar, primeiro ele recebe da parte de Deus. Irmãos, eu fico chateado quando eu vejo um pregador não utilizar a palavra de Deus em sua pregação. Eu fico triste. Eu fico triste quando alguém diz que recebeu a revelação de Deus, lê o texto e faz exatamente aquela pregação de 3 pontos. E dizem que os batistas pregam uma pregação de 3 pontos e os presbiterianos de 2. Mas tem aqueles que nem são presbiterianos e nem batistas, que eles trazem 3 pontos em suas pregações. Primeiro, eles leem o texto e ponto. Cai fora do texto e ponto. Nunca mais volta para o texto e ponto. Uma pregação de 3 pontos. Eu costumo dizer, meus amados, que às vezes a gente fica chateado. Eu falo a gente, são pessoas que não compreendem a revelação de Deus. A revelação de Deus, ela pode ser me dada na hora que eu prego, mas isto em termos de ciência bíblica. Não em termos de exegese, de interpretação, não. Porque a interpretação bíblica é dada a quem conhece a Escritura e muitas vezes conhece o andamento da raiz da palavra do original. Baseado nisso, alguém traz o seu conhecimento para auxílio do entendimento da igreja. Mas isto não quer dizer que ele não recebeu isto de Deus. Ele pode ter recebido a palavra. Que palavra? Esta daqui, a palavra de Jonas. Deus disse a ele, ou a ela, leia tal palavra. E ele vai se aprofundar naquilo que recebeu de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção a uma coisa muito séria, que está inserido aqui no verso 1. Se eu ficar nesse verso 1 aqui, eu não vou sequer sair dele. Porque neste texto existe uma revelação de Deus para cada pessoa que está aqui dentro. Então o homem e a mulher, ele pode vir afiado, com a espada afiada, mas vir debaixo da revelação de Deus. Agora, a revelação profética é outra coisa. Ela pode ser me dada aqui, mas não pode adulterar o texto.
A revelação de Deus não pode, não vai nunca adulterar o texto. Porque as revelações de Deus sempre acompanhará a Escritura Sagrada. Quem entendeu isso aí? Quem pode dizer amém? Vamos a um texto bem conhecido. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar em Jonas hoje. Mas eu vou dar para você o que Deus está mandando dar. Eu vou jogar para você e você receba aí. Livro de Ezequiel. Não precisa abrir a sua Bíblia lá não, que eu não vou dar estudo não. Eu só quero fazer você entender uma coisa. Livro do profeta Ezequiel. Quem sabe onde está Ezequiel, diz amém. O capítulo é o 3. Esse é um texto muito conhecido, viu? Muito conhecido. E eu prometo para os senhores e as senhoras que eu não vou sair do texto. Volto já já. Capítulo 3, verso 1. Vocês observaram, presta atenção. Vocês observaram que o primeiro verso diz o seguinte, lá em Jonas. E veio a palavra do Senhor. O que você tem na mão aí? Quem tem a palavra do Senhor na mão aí? Erga ela para o céu e dê glória. Então vamos ao capítulo 3 de Ezequiel e verso 1. Diz assim, depois, lê comigo, depois me disse, filho do homem, come o que achares. Para aí. O que ele está mandando comer? Ele está mandando você comer qualquer coisa que você ache? Não. Mas se você for analisar o verso capítulo 2, verso 9, ele diz assim, então vi e eis que uma mão se estendeu para mim e nela havia o quê? Um rolo de livro. O que ele está mandando comer? O rolo do livro. Presta atenção. Versículo 10. E estendeu diante de mim e eis que estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. A palavra Bíblia é chamada de a Escritura. O rolo. Palavra de Deus. Quem entende isso aí? Quando a palavra diz coma o rolo, ele está dizendo coma a palavra. Quem entende isso aí da glória? O que Deus está nos ordenando a comer é a palavra. Não é qualquer coisa que você encontrar, não, minha irmã. A palavra de Deus é testemunho entre Deus e a igreja do Senhor. Outra coisa que eu sempre prego aqui é quando Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei. O homem de Deus, ele pode ter pouco conhecimento e ser cheio do Espírito. Mas o homem de Deus pode ter muito conhecimento e também ser cheio do Espírito. Isso independe. Agora, meu irmão e minha irmã, não invente não. Coma primeiro o rolo, depois profetize. Quando eu era mais novinho, eu tinha uma outra mentalidade. Estou ficando velho. Não sei se estou mais avivado ou menos avivado. Se mais cheio de força ou mais cansado. Mas uma coisa eu quero lhe dizer.
Só coma aquilo que vir da parte do Senhor. Observe bem, vá buscar conhecimento de Deus, para não se contaminar com doutrina A, com doutrina B. A igreja de Cristo não come qualquer coisa. A igreja de Cristo está acostumada a comer Bíblia, a comer palavra. Agora vamos aqui, verso 2. Chamada para profeta. Verso 2 de Jonas. Verso 2 de Jonas. Verso 2, leia comigo. Levanta-te e vai a Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Preste atenção. Verso 1. Recebi a palavra e depois eu irei. Eu não vou segundo a minha ideia, o meu conhecimento humano. Eu vou segundo a ordem do Senhor. O que significa ser profeta? Foi falado aqui logo no início. Diga comigo, porta-voz de Deus. Irmãos, quem já leu nas Escrituras a seguinte frase: ai daquele que disser que eu disse, sem que eu tenha dito. Quem já leu isso? Quem ao menos ouviu isso? Ai daquele que disser que eu disse, sem que eu tenha dito. A palavra chama de profeta louco, como também chama de pastores loucos, de gente maluca. A palavra está grossa, não está? Mas Deus vai fazer algo na tua vida e na minha vida nesta noite, porque Ele é capacitador. Deus, Ele não manda ninguém sem que Ele vá junto, sem que a unção de Deus vá com Ele. Foi pregado aqui há poucos dias. Deus, indignado com a nação de Israel, olhou para seu líder e disse: vá com este povo, porque eu vou mandar um anjo com vocês. Isto quer dizer que mesmo Deus estando indignado conosco, Ele não nos deixa só. E eu quero falar uma coisa para vocês. Ser profeta não é ser adivinho. Uma irmãzinha nossa foi a uma igreja, ela não está aqui hoje, mas ela foi a uma igreja, acho que tinha 5 pessoas dentro da igreja, 5, 6. Revelaram todo mundo, só faltava ela. Aí revelaram ela. Aí ela ficou sem entender, porque alguém provavelmente dizia: onde está a pessoa? Tinha 5 pessoas dentro da igreja, só faltava ela. Aí, como ela não se manifestou, alguém disse para ela: só pode ser você, só falta você. Todo mundo já foi revelado, só falta você. Ela falou: e dentro da igreja todo mundo tem que ser revelado? Eu sabia disso não. E outra coisa, eu não estou sentindo nada disso que o profeta aí está falando. Perguntaram a um grande líder: quando é que a palavra é de Deus? E ele responde:
quando a palavra falada pelo profeta se cumprir. Você pode levantar a mão e dar glória? Você pode ingerir esta palavra e ficar feliz com Jesus? Porque nós não estamos aqui brincando de ser profeta. Há poucos dias atrás, Deus falou que estava curando alguém de leucemia. A semana passada mandaram áudio para nós, o adolescente, acho que de 13 anos, né, Gabi? Foi curado da leucemia. Eu não conseguia assistir o áudio porque era grande demais, irmão. Ela começou contando desde quando o menino nasceu. Mas ela disse: Deus curou meu filho da leucemia. Glória ao nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dar glória. Aleluia. Deus está na reunião. O Deus que falou com Jonas é o mesmo Deus que está falando conosco. Paulo diz que profecia vem para exortar. Diga comigo, exortar. Edificar e consolar. Irmãos, exortação é uma coisa que tem sido confundido dentro da igreja. Tem pessoas que descem o pau nos irmãos, bate em todo mundo e faz exatamente o que ele disse para você não fazer. E eu costumo dizer que este grupo de ovelha que está aqui, e esses que nos assistem aí, se for ovelha, esses que nos assistem pela live, sabe quando Deus está falando e quando o homem está dizendo que Deus está dizendo, sem Deus está falando coisa alguma. Sabe por quê, irmão? Ovelha não se engana, ovelha conhece a voz do Senhor. Quem entende isso, levante a mão direita e dê glória. O profeta do Antigo Testamento, ele proclamava contra o pecado. Você tem visto hoje profetas profetizando contra o pecado? Estamos vivenciando uma época de oba-oba, aonde ninguém pode falar umas duas linguinhas estranhas que a multidão está atrás. Aí depois você vê o escândalo. Hoje à tarde eu estava dirigindo e ouvindo uma palavra, e a palavra falando sobre a corrupção. E eu me lembrei de um fato que aconteceu aqui no nosso grande ABC. Um grande homem, vou chamar de grande porque a gente respeita o ministério de cada um. Mas um grande homem aqui, no estado de São Paulo, ajudou, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, ele ajudou a justiça descobrir aonde estava escondido um grande personagem que era procurado pela polícia. Eu não vou dar o nome desse pastor não, tá bom, gente? E ele tornou-se muito famoso no grande ABC. Ele tinha uma enorme igreja dentro de Santo André. Uma das maiores igrejas de Santo André. São Caetano e São Paulo. Onde está o nome desse pastor hoje? Em lugar nenhum. Porque por trás daquela grande igreja havia um grande adultério. Aí eu lhe pergunto,
Onde está a adivinhação desses homens? Poder de adivinhação, de sedução desses homens. Agora, quando se levanta um Jonas, e eu não estou falando de um Jonas fujão, eu estou falando de um Jonas que se levanta como profeta do Senhor para falar a uma nação inteira e dizer a ela: ou vocês se convertem, ou vocês irão morrer. Agora, o que mais me chama a atenção é que na realidade Jonas não queria o arrependimento de ninguém. Se você ler o capítulo 4, você vai entender isto. Jonas ficou chateado. Olhe para cá. Existe todo tipo de profeta. Existe aquele profeta que ele vai orar por você, e ele vai colocar a mão na sua cabeça, e ele vai te dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Mas também tem aquele profeta que ele vai dizer para você: em nome de Jesus, receba. Mas ele vai fazer um pouquinho de silêncio, e naquele momento que ele fizer aquele pouquinho de silêncio, ele vai dizer: não faça isso, Deus. O coração de Jonas estava empedrado por causa da maldade daquela nação. Aquele povo, ele era um povo de dura cerviz. Em outras palavras, imundo. Eu não vou entrar nesse âmbito aqui. Quem sabe um dia a gente vai estudar isso aí numa outra hora, como um estudo bíblico, e a gente vai entender o problema de Jonas. Mas, na realidade, Jonas lidava com um povo de dura cerviz. Jonas não estava simplesmente desobedecendo a Deus. Não. Jonas estava indignado com aquela nação. Agora, Jonas recebe uma ordem. Pense bem. Você odeia uma pessoa. Não precisa falar o nome dela. Não precisa nem dar glória a Jesus. Você odeia uma pessoa. E de repente Deus diz a você: vá lá na casa dela. Ore por ela. Porque só através de você eu vou fazer um milagre. Exatamente isso que acontece com Jonas. Jonas vivia uma vida de indignação por causa de Nínive. E Deus diz a ele: vá lá, porque através de você eu vou fazer um milagre em Nínive. E Jonas olha para Deus assim e diz: eu vou, fique tranquilo, eu vou. Amanhã mesmo eu estou indo resolver esse negócio. E segundo um historiador, ele caminhou 2 dias até chegar em Jope. Foi a distância que ele seguiu para Jope. Segundo a ideia, ele teria que caminhar ou viajar 800 quilômetros até chegar em Nínive. Mas ele resolveu viajar 3.500 quilômetros, em sentido oposto. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite não é exatamente sobre a fragilidade humana do profeta, não. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele não vai deixar você parar por causa da iniquidade de outros. E Jonas intentou fugir da presença do Senhor. Verso de número 3. Leia comigo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Até aí.
foi para Jope, comprou uma passagem, entrou no barco em direção à Espanha. Você sabe o que Jonas esqueceu? Vou ver se você se lembra. Quem criou Jonas? Quem criou Jonas? Quem criou você? Quem chamou Jonas? Quem chamou você? Quem criou o mar? Quem criou os grandes peixes? Quem deu ordem ao peixe? Quem está falando com você? Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor, porque Cristo te ama. Regue a face e de que eu mandasse. Deus, neste ponto, chamado, diga comigo, chamado. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando chamado. Diga comigo, Deus está falando do chamado. Eu tenho uma revelação. E a revelação é bíblica. Deus não trabalha com livre-arbítrio. Você entendeu? Ah, pastor, mas eu já ouvi falar do livre-arbítrio. Eu não quero nem saber o que foi que você ouviu falar. Eu quero te dizer que diante do teu chamado, Deus não trabalha com livre-arbítrio. Diz a Bíblia, verso de número 17. Diz a Bíblia, leia comigo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olhe para cá, filhinho, homem de Deus. Converse com Deus, ajoelhado em volta da cama. O que é isso, pastor? Não converse com Deus no ventre do peixe. Não espere por isso. Converse com Deus ajoelhado em volta da sua cama. Aleluia. Quem está entendendo, levante a mão e dê glória. Porque chamado de Deus tem que ser respeitado. Você precisa exercer aquilo para que Deus lhe chamou. Até quando você vai estar nesta indecisão, achando que deve transmitir a palavra somente para pessoas de boa índole? Olhe, meu irmão, chamado nunca foi fácil. Jeremias foi chamado pelo Senhor para falar a respeito do cativeiro. Quem se lembra disso? E ele propagou o pecado da nação de Israel. Foi lançado no calabouço. Quem se lembra disso? Foi preso várias vezes, rejeitado pela nação. Você quer ser aplaudido por homens? Quem é aplaudido por homens não recebe galardão de Deus. Muitas vezes, ser rejeitado não é sinônimo de fraqueza.
Ser rejeitado muitas vezes acontece na vida do homem e da mulher que propaga a verdade, que prega contra o pecado, que fala contra a iniquidade e que transmite aquilo que Deus quer que seja transmitido. Agora eu vou falar como diz um colega meu: dê glória agora. Dê aleluia, porque é muito bom glorificar quando está recebendo chave de casa, de carro. Agora quando Deus bate de frente, eu quero ver. E Deus preparou um grande peixe. Verso 1 do capítulo 2. Diz assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele, olhe a misericórdia de Deus como é tão grande. Profeta em estado lastimável, reconhecido como o profeta que foge, o profeta que desobedece, o profeta que desce as partes inferiores do abismo, porque minha filhinha, quem gosta de peixe aqui? Sabe como que peixe é bom? Quando você compra ele assado. Porque se você compra ele para preparar, agora você imagina você dentro do peixe. O aroma do estômago. Agora deixa eu te dizer, vou te lembrar, Deus não trabalha com livre-arbítrio quando trata-se de chamado. O profeta foi vomitado aonde, gente? Em Tarsis ou em Nínive? Em Tarsis ou em Nínive? Para onde Deus mandou ele? E ele tentou ir para onde? E ele chegou aonde? Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Ah, santo de quimia faio e cau ismaio e ridio saide. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai te levar e colocar você no lugar que Ele quer. Mas eu já tentei fugir de tudo que é jeito, pastor. Isso é problema teu. O Deus que está falando com você é forte. Mas eu não quero lidar com este povo. Problema teu. O Deus que mandou, que está te mandando, que está te dizendo, é o Deus que vai te pôr diante deles, e eles querendo ouvir ou não, eles irão receber a palavra de Deus. Porque foi isto que Jonas disse: veio a mim a palavra do Senhor. Agora, uma coisa muito interessante do ministério de Jonas é que perdoar, amar inimigos, não estava no coração dele. Eu vi um pregador dizer, eu acho que ele tem razão. Eu vi um pregador dizer que tanto faz você ler Jonas, os 4 capítulos, o livro todo, como você lê um único texto, que está em João 3,16,
que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jonas estava olhando para uma nação pecadora, inimiga do povo dele, o povo de Deus, inimigo daqueles que Jonas amava. E de repente Deus diz: Jonas, você é o canal pelo qual eu vou usar para converter Nínive. E Jonas fica atribulado, triste, abatido com aquilo que ele está vendo. E de repente, como diz um grande pregador que tem aí, a Bíblia Sagrada é o único livro que muda de assunto toda hora, mas com o único tema: Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no final da Bíblia Sagrada, porque o amor e a misericórdia de Deus é revelada durante toda a Escritura Sagrada. Quem tem a capacidade de perdoar Nínive, a não ser Deus? Você vê que o próprio Jonas, ele ficou sem entender como é que Deus perdoa essa raça. A Bíblia diz que um certo dia, ele revoltado, ele se afastou da cidade, se sentou debaixo de uma sombra, fez uma cabana, não sei o que foi que ele usou para fazer uma cabana. E ali ele adormeceu. E de repente, uma boboreira se levanta do solo. Não é pé de abóbora não, viu, irmãos? A boboreira é uma árvore. Ela é um pouco parecida com aquela mamona. Ela se levanta num dia e ela cresce. E ela tem muitos galhos e muitas folhas. E ela cobriu a carequinha de Jonas. Jonas era meio careca. E quando Jonas acordou daquele sono, ele ficou muito feliz. Mas tem enigmas que somente Deus pode falar no seu coração, filhinha. Somente Deus pode revelar para você. Tem coisas que somente Deus pode revelar para a igreja. E Jonas ficou muito feliz. E ele voltou a dormir. O sol agora já não era tão quente na sua cabecinha. E ele fica muito feliz com a boboreira. E de repente ele dorme. E durante a noite Deus mandou uma lagartinha. Mas aquela lagarta ela é usada por Deus mesmo. Porque durante uma noite todinha ela sozinha acabou com a árvore. De manhã cedo o sol começou a queimar a coroa da cabeça de Jonas. Aí Jonas se levanta. Se levanta cheio de autoridade. Onde está a autoridade de Deus? Eu sou o profeta. Essa nação toda aí rebelde, Deus perdoa essa nação. E é o profeta. Deus olhou para Jonas e disse a ele: você se preocupa com uma baboreira que foi eu que criei e eu que matei. E você não tem a capacidade de perdoar essa geração? Essa roupinha de crente que você veste não vai te levar para lugar nenhum. Se a misericórdia de Deus não estiver inserida na tua vida. Talvez você está lidando com uma situação muito difícil dentro de casa. Dentro de casa tem alguém que você já teve vontade de mandar para o espaço, mandar para Marte. A misericórdia de Deus pode alcançá-lo. Ah, pastor, se Jesus salvar ele, eu desisto de Deus. E o que você está fazendo aqui dentro? Que tipo de palavra de revelação você quer ouvir? Ah, eu quero que Deus diga para mim que Ele está do meu lado. Sim,
Ele está do teu, do meu, do dele, do nosso. Talvez você não sabe. Deus vai levantar o pior dos piores. Talvez você não sabe. Tem mães que choram pelos filhos desviados. Marido cabeça de bagre. Filhos e filhas. E as lágrimas caindo nos pés de Jesus. Eu quero te dizer que o Deus que mandou Jonas para Nínive é o mesmo Deus que está falando com você nesta noite. Deus pode pegar este alguém, colocar na mão e fazer um carinho, porque Deus sabe fazer carinho, viu, irmão? Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe, quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Deus sabe fazer carinho. E aquele que não prestava vai começar a prestar. Quem está entendendo? Olhe para o seu irmão e diga a ele: Deus não perde em batalha. Deus não perde em batalha. Eu não tenho mais tempo para pregar. Gostaria de continuar a pregação, mas não posso mais. Mas eu quero te dizer, profeta de Deus, faça somente o que Deus manda você fazer. Se Deus te disser, como disse aquele profeta, se não me falha a memória, o nome dele era Ananias. Se não me falha a memória, vá na rua direita, e lá vai estar um rapaz chamado Saulo de Tarso. Eu falei o nome do profeta certo aí, pastor? Falei. Minha cabeça não está tão ruim assim, né? Então preste atenção. E o que o profeta respondeu para Deus? Aquele matador, se eu chegar lá, que essa postura de profeta dizendo para ele, assim diz o Senhor, ele vai me pegar. Sabe o que Deus disse para ele? Vá lá, porque ele é um vaso escolhido. Você entende isso, minha irmã? Olhe para cá, porque olha, o diabo agora ele vai ranger os dentes. Esta palavra é para você nesta noite, é para mim, é para nós. Deus vai trazer aquele que não vale nada. Deus vai trazer e vai colocar neste lugar para adorar a Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem ou por quem você está orando? Só responda para Deus. Deus já ouviu a tua oração. Levante a mão para o céu e diga: minha oração já foi ouvida por Deus. Diga: Deus vai fazer uma obra extraordinária na minha vida. E eu, aponte para você, diga: eu sou o canal de bênção para abençoar a minha casa e para determinar a bênção sobre todos que estão em volta da minha pessoa. Profeta de Deus, glorifique a Deus nesta noite. Agora você pode adorar. Aleluia. Olhe para cá. Deixe de andar atrás de adivinhações.
Deus está dentro desta igreja falando com você por meio da palavra revelada. É aqui o lugar que você precisa se alimentar. Se você for enganada, não venha reclamar comigo. Receba esta e dê glória.